Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão? Hoje em Geografia, com aqui professor Mário Vitor, falaremos sobre esse cara aqui, o planeta Terra, professor. Mas o que sobre o planeta Terra? Pessoal, o nome do nosso planeta é Planeta Terra, né? Mas ele tem um apelido. Vocês sabem que apelido é esse que o nosso planeta Terra tem? Não? Sabem? O apelido dele é Planeta Água ou Planeta Azul. Por quê? Porque, evidentemente, o nosso planeta, a maior parte dele é feito de água. Então, ele leva esse apelido aí de Planeta Azul ou Planeta Água. A maior parte da superfície do nosso planeta é coberta de águas. E aí o nosso conteúdo, o nosso assunto, o nosso vídeo hoje, o nosso material é sobre a relação justamente das águas. Chamamos de recursos hídricos ou hidrografia, que é o conjunto entre as águas oceânicas e as águas continentais. Então a gente vai identificar os oceanos, as características dos oceanos, a relação das águas continentais, os rios, as partes de um rio, como é que funciona essa distribuição, a diferenciação, a importância delas, né? Fazendo com que a gente tenha aí uma boa conexão em torno dos materiais que vocês já estudaram, estão estudando e o nosso vídeo aqui. Legal? Então, olha lá que interessante. Aproximadamente 70% do nosso planeta ele é coberto por água. E apenas uma parte aí, coisa de 30%, 29%, é coberto de superfícies sólidas, né? Os continentes. E a maior parte dessa água é água salgada. 97% da água do planeta ela é salgada. Olha que interessante. Bom, se eu somar as águas oceânicas com as águas continentais, eu vou ter uma vital importância para a própria vida, a manutenção da vida dos seres humanos, de todos os ecossistemas do nosso planeta, dos animais, dos vegetais, etc. A gente tem essa importância muito vinculada, por exemplo, à agricultura, à pecuária, à produção de alimentos, né? A gente tem uma importância tremenda quando a gente fala sobre a energia, a produção de energia elétrica, as hidrelétricas, por exemplo. A gente tem a relação dos transportes, os transportes que usam a água, tanto nas águas oceânicas quanto nas águas continentais, sendo por navio, sendo por pequenas embarcações, com lazer aí, com moto aquática, lanchas, etc. Então a gente tem aí uma importância muito forte vinculado às águas. E aí a gente começa a falar sobre as águas oceânicas, né? Que são grandes massas de água salgada que compõem a maior parte da superfície terrestre. E essa água ela é resultado de uma formação geológica. Já falamos dessa parte geológica, que são a idade do planeta, o tempo do planeta Terra, 4,6 bilhões de anos aproximadamente. E aí a sua origem, então, dos oceanos, ela está vinculada lá nos primórdios às movimentações das placas tectônicas que originaram aí os fundos oceânicos, o próprio vulcanismo, com os vapores muito quentes que se condensaram e depois se precipitaram, ou seja, se tornaram água, chuva, né, e água. Então a gente tem aí essa origem das águas bem remotamente junto à origem do nosso planeta. E por que a água do mar ela é salgada, né? A salinidade, o sal. Porque a gente tem grandes concentrações de minerais dissolvidos ao longo de milhões de anos. E aí, quanto maior tempo de acumulação desses sais, maior vai ser a salinidade das águas oceânicas. A gente já viu como é que funciona o intemperismo, né? Que é o desgaste da natureza por ela mesma. E aí, esse intemperismo fazendo com que esses sedimentos provocados por esses minerais cheguem até os oceanos, e aí a gente vai ter essa salinidade muito forte. Então aqui eu trouxe para vocês aqui um esqueminha do intemperismo, transporte e vulcanismo, né? Então
Olha aqui embaixo, esse processo ele é contínuo, a água evapora, deixando os sais para trás, enquanto novos minerais chegam constantemente pelos rios e pelo vulcanismo submarino, mantendo e aumentando gradativamente a salinidade oceânica. Então, basicamente, pessoal, boa parte então, do grande responsável é o intemperismo, é o desgaste que tem das rochas, o desgaste de materiais orgânicos, de minerais, que vai ocasionar aí esse sal que está presente na água do mar. Ok? E oceano e mares, eles são as mesmas coisas? Eles têm as mesmas características? A gente pode falar a mesma coisa? O que vocês acham? Por exemplo, quando vocês estão a passeio lá com a família na praia, vocês falam assim: ah, eu vou ali tomar um banho de oceano? Ou vocês falam: ah, eu vou tomar um banho de mar? Como é que é a expressão? Banho de oceano ou banho de mar? Na maioria das vezes, né? Assim, grande maioria, a gente fala banho de mar e não banho de oceano. Por que isso, professor? Porque o mar, pessoal, ele vai corresponder às porções bem menores do oceano. Que porções são essas? São as porções justamente ligadas às praias, ao litoral. Então, esses são os mares, também próximos aos continentes. Tem menos profundidade comparados aos oceanos abertos, né? E a gente tem como exemplo o Mar Mediterrâneo, o Mar do Caribe, são todos mares. São todos mares. O que é mar, então? É o pedaço do oceano que está próximo da praia. Legal? E os oceanos? Ah, esses aí são as enormes massas de água salgada. Eles separam os continentes inteiros, eles têm profundidades assim de 5 mil, 7 mil, 10 mil quilômetros. É muita coisa. É muita coisa. Desculpa, gente, quilômetros não, metros. 11 mil, 5, 10, 11 mil metros. E aí a gente tem 5 grandes oceânicos. O que mais se destacam são os oceanos pacíficos, que é o Pacífico, que é o maior do mundo, o Atlântico, que é o que banha o litoral brasileiro, temos o Oceano Índico, e depois a gente tem o Oceano Glacial Ártico e o Glacial Antártico. Juntando esses oceanos, 5 oceanos, a gente consegue ter a compreensão de como que eles se distribuem ao longo do nosso planeta, né? Nosso planeta possui 5 oceanos. E os mares, enquanto a sua classificação, temos 3 tipos de mares: mares abertos, mares fechados e mares interiores. Olha lá, os mares abertos, eles possuem comunicação ampla com outros mares ou com o próprio oceano. O mar interior, olha lá, ele tá vendo aqui essa entradinha aqui, ó, ele é quase totalmente cercado por terras, mas existe uma pequena comunicação restrita com os oceanos. E aí a gente tem então um mar chamado interior. Esse é diferente desse. E por último, o mar fechado. Observem, o mar fechado ele tem toda a sua extensão sem nenhuma ligação direta com nenhum outro mar ou nenhum outro oceano. Por exemplo, o mar Cáspio. Então a gente tem 3 tipos de mares, 5 tipos de oceanos, 3 tipos de mares. Oceanos: Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico, Glacial Antártico. E os mares: mar aberto, mar interior e mares fechados. Legal? Olha lá, então aqui a gente tem essa distribuição dos oceanos, o Pacífico, onde é que ele fica, o Atlântico. Legal, ó. Aqui está o Pacífico está no caso aqui, ó, nas costas aqui da América do Sul, aqui dos Estados Unidos. E já o Atlântico ele vai banhar o Brasil, ó, que também banha parte dos Estados Unidos, parte da costa africana, europeia. Aqui o Oceano Índico, o Glacial Ártico lá em cima e o Glacial Antártico lá embaixo. Legal? Movimento das águas oceânicas. Pessoal, os oceanos eles têm grande influência da Lua. A Lua vai fazer uma ação através da força de gravidade. A Lua vai influenciar as águas do nosso planeta. Elas não nos influenciam porque a nossa massa é muito mais densa do que a água, né? Então a água, como é mais densamente bem mais leve, então acaba que tem interferência da Lua. E aí as águas possuem movimentos, possuem correntes. O primeiro movimento da água a gente pode chamar das ondas, né? Essas ondas aqui, ó, provocadas principalmente pelos ventos.
os tsunamis têm origens diferentes, como terremotos, erupções vulcânicas e desmoronamentos submarinos. E as marés? Olha lá, a elevação ou o rebaixamento do nível da água do mar é causada pela gravidade da Lua e também do Sol. Eu esqueci de mencionar o Sol. Influenciam os portos, as pescas, o ecossistema costeiro inteiro. E por último a gente tem as correntes marítimas, que são, vamos dizer, grandes rios de água que circulam pelo oceano, influenciados por ventos, temperaturas, rotação da Terra e a latitude. São as correntes marítimas. A gente tem correntes marítimas quentes, temos correntes marítimas frias, e elas estão sempre se movimentando a todo instante. Olha lá, um exemplo. Está vendo aqui a setinha vermelha? Isso são as correntes quentes. As azuis são as correntes frias. E aí as correntes quentes têm essas características aqui, como elas aumentam a umidade do ar, amenizam o inverno nas regiões costeiras, favorecem a formação de chuvas. Um grande exemplo aqui é a corrente do Golfo. A gente tem nas correntes frias aqui a redução da umidade de ar, o favorecimento da formação de desertos costeiros, aumento da quantidade de nutrientes marinhos. E aí essas duas correntes fazem parte dessa dinâmica que a gente tem da movimentação das águas. Legal? E aí a gente tem um tema aqui muito interessante, que é a importância econômica, assim como a ameaça dos oceanos. Importância econômica, pessoal. A gente tem comércio, a gente tem a pesca, a gente tem a produção de energia. Olha o tanto de coisa que a gente tem quando a gente fala de importância econômica. Olha esse dado aqui. Mais de 80% do comércio mundial ocorre por via marítima. Os oceanos são fundamentais aqui para essas atividades aqui. Em paralelo, a gente tem a parte, infelizmente, a parte das ameaças, né? E o ser humano é, sem dúvida, o principal delas, né? A ação humana compromete seriamente a saúde dos oceanos, através do derramamento do petróleo, a pesca predatória, o lixo plástico, o esgoto, o aquecimento global. Olha isso, como é que a gente tem essa ameaça muito forte aqui em torno dos oceanos. Legal? Aqui a gente tem as águas continentais e o ciclo da água. Olha que interessante, gente. As águas continentais são as águas doces encontradas nos continentes, em rios, lagos, represas, aquíferos. Aquíferos são aquelas águas subterrâneas. As geleiras, né, são fundamentais para o abastecimento humano. E aí, nesse ciclo da água, a gente tem esse processo aqui que está representando esse ciclo. A gente vai ter, como por exemplo aqui, pegar aqui da evaporação. Essa água vai evaporar, ela vai infiltrar dentro do solo, ela vai ser escoada. Olha lá, ela vai ser escoada, depois ela vai conseguir atingir a condensação, ela vai chover, vai precipitar, vai evaporar, vai infiltrar, vai condensar. Olha aí, é um ciclo da água eterno. Esse ciclo acontece a todo instante, a toda hora, há milhares de milhões de anos. Legal? Esse ciclo serve para manter a água sempre em circulação. É claro que ela vai mudar de estado, ora vai ficar gasoso, líquido, né? Mas o mais importante é vocês entenderem que esse recurso aqui, ele precisa existir porque é um elemento natural, esse ciclo da água. E aí dentro das águas continentais, como a gente leu ali, foi mencionado, a gente tem como exemplo os rios, os lagos, as lagunas, os aquíferos. Então os rios, eles podem ter a classificação enquanto ao seu regime, por exemplo, perene, intermitente, efêmero, e seu abastecimento, que é pluvial, nival, glacial. Essa classificação aqui, os rios perenes são aqueles rios que nunca secam, eles sempre estão ali com um grande volume de água. Intermitente é quando uma época do ano esse rio seca e numa outra época do ano ele volta a ficar cheio. Efêmero é quando a gente tem a influência da água da chuva. Esses rios eles só ficam cheios quando tem a água da chuva. Então essa é a diferença aqui desses três rios aqui. Legal? A gente tem os lagos, que são de origem natural ou pode ser artificial e a água é doce. As lagunas, que vão se localizar
no litoral, separadas pelo mar e por barreiras naturais, e os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos, né? Um dos maiores aí do mundo e do Brasil é o aquífero Guarani. Então, aqui os exemplos dessas águas continentais. E aqui a gente pode fazer um comparativo, né, das águas oceânicas e continental, enquanto a sua composição, localização, uso principal, biodiversidade e a sua energia, né? Então, olha lá. A gente tem essas características aqui bem interessantes. Legal? Águas oceânicas, e as águas continentais. E aqui, pessoal, para a gente ter uma reflexão aqui do garotinho abrindo a torneira aqui com a água, a gente tem que entender que essa água é um recurso renovável, mas ela não é inesgotável, né? O uso consciente ele é primordial. A preservação dos rios, as questões das poluições, a gente enquanto sociedade temos que rever profundamente o que a gente, seres humanos, estamos fazendo com a água, né? Então a gente tem que ter uns cuidados que começam dentro de casa, como por exemplo fechar a torneira se não estiver utilizando, né? Não jogar os lixos nos rios. Então a gente tem que ter, cada um de nós, um espírito de preservação desse recurso que é fundamental para a nossa vida. Legal? É que eu trouxe aqui duas questõezinhas aqui para vocês. Olha lá, o sal, a salinidade, o sal dos oceanos é resultado da concentração de minerais dissolvidos. Qual das alternativas apresenta corretamente as principais fontes desses minerais? E aí, o que vocês acham? 1, 2, 3 ou 4? O que vocês acham? Só pode ser o número 2, né, pessoal? Desgaste das rochas, transporte pelos rios, atividade vulcânica e submarina. E aqui na número 2, explica a diferença entre mares abertos, mares interiores e mares fechados. Em seguida, indique qual deles não possui ligação com os oceanos e explique por que isso influencia suas características físicas. Esse aqui eu vou dar um pausezinho, deem pausezinho para que vocês possam responder e depois a gente vai ver no gabarito. Então, deem pausa agora aí para responder, vai. Espero que todo mundo tenha pausado o vídeo. E aí, essa diferença está aqui, ó. Eles possuem ampla comunicação, os abertos, né? Possuem ampla comunicação com os oceanos. Já os interiores são quase totalmente cercados por terra, mas não são totalmente. E temos os mares fechados, que não possuem nenhuma ligação com o oceano. Um exemplo aqui é o Mar Cáspio, ele pode ser fechado, por ser fechado, não recebe renovação de água salgada oceânica e nem é influenciado pelas marés. Isso torna a sua salinidade mais variável e o seu ecossistema único, diferente dos demais mares conectados nos oceanos. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aumentado a compreensão de vocês sobre esse conteúdo e fiquem com Deus, certamente estaremos juntos na próxima. Até mais. Obrigado, gente.